Voltamos aqui, gente. Desculpa aí a pausa que a gente fez. Quando nós unimos o argumento cosmológico de que todo efeito precisa ter uma causa e que essa causa não pode ser bagunçada, e nós chegamos ao argumento teleológico que vai nos fornecer essa estrutura de que tudo que foi criado, tudo que foi gerado tem um princípio organizacional, tudo isso vai nos remetendo de que existe algo superior por trás de todas as coisas. E que esse algo superior está atrelado à divindade. Quando nós pensamos no argumento moral, o argumento moral ele vai trabalhar com a questão de que a consciência moral do ser humano no que diz respeito à justiça e injustiça, certo e errado, e as ideias recorrentes de recompensa e punição, elas estão implantadas em todas as pessoas numa perspectiva histórica e cultural. Ou seja, todas as pessoas da face da Terra, elas têm o que nós chamamos de código de ética. E esse código de ética, ele vem emanando da nossa própria consciência. Então seria impossível que existisse um ser na face da Terra que não tivesse essas implicações, que são implicações divinas, atreladas na sua própria consciência. Ou seja, todo ser humano ele estabelece um princípio de certo e errado, de bem e mal, um princípio de que existe bênção e existe maldição dentro de si mesmo. A moralidade é algo que é inerente do ser humano, e essa moralidade é algo que pela Escritura Sagrada é nos concedida pelo próprio Deus. Deus ele implementa essa moralidade no coração do homem, para que o homem em si ele seja indesculpável acerca da existência de Deus. Juntando tudo isso, nós chegamos ao que nós chamamos de argumento do consenso universal, que ele vai nos fornecer que a religiosidade ou a ideia sobre o divino é universal. Logo, ou Deus existe, ou ele seria uma patologia psicológica universal. Kant e Freud, eles vão trabalhar com a afirmação de que Deus é um produto do ser humano para satisfazer. E essa tese era quebrada, porque até mesmo nas culturas mais remotas, ou menos intelectuais da Terra, sem nenhuma capacidade de produção racional, de produção, de cognoscibilidade, a ideia de o divino está implantida. Não necessariamente a ideia do Deus bíblico, mas a ideia de que existe algo superior está implantada na mente dessas pessoas. E essas pessoas não tiveram acesso a nenhum tipo de argumento racional. Então, o consenso universal junta todas as argumentações e aplica no princípio de religiosidade que está contido no ser humano. Tudo isso vai nos remeter ao argumento primordial, que nós chamamos de argumento ontológico. O argumento ontológico ele trabalha com a perspectiva de que Deus existe através da ideia implantada no próprio intelecto humano acerca do divino. O intelecto humano é capaz de pensar, é capaz de produzir, é capaz de raciocinar acerca do humano. Existem algumas argumentações acerca do próprio argumento ontológico. São os seus princípios que alguns vão trabalhar com 5, outras correntes vão trabalhar com mais, realmente com vocês, para que a gente possa despedaçar um pouco mais o argumento ontológico. É um argumento que é muito óbvio, junto com o cosmológico, das refutações ateístas. E não só ateístas, mas de outras correntes também filosóficas. Dentro dessa perspectiva, gente, o argumento ontológico ele tem a sua premissa, a sua base inicial, trazida por um monge, né, Anselmo, mais ou menos em 1058. Anselmo vai começar a desenvolver essas argumentações preocupado com as questões acerca de Deus dentro da igreja. Mas, como é que eu vou dizer? Acho que a base de Anselmo ela tem algumas falhas. Mais à frente, Robert Maidoyle ele vai tentar reformular algumas alterações. Tomás de Aquino ele vai pegar algumas coisas do argumento ontológico para tentar desenvolver as vias a priori e as vias a posteriori. Yugi Nagasawa ele vai trabalhar muito com a questão da via a priori e ele vai desenvolver o pensamento de que os atributos de Deus eles são tomados e entendidos de uma forma imensamente consistente. E isso vai fazer de que Deus seja realmente evidenciado no meio da sociedade. Na questão da via posteriori, Proust, ele vai trabalhar muito com a questão de que a crença na existência de Deus é de suma importância para o desenvolvimento da sociedade. A partir daí vai surgir até a corrente motivacional, de que crer na existência de Deus nos motiva a continuar a caminhada. Talvez a descrença na existência do divino acabaria com a estrutura social que nós temos. Então Proust ele trabalha muito com essa argumentação e tudo isso e mais outros autores vão trazer muita questão a partir do argumento ontológico.
Mas como eu estava tentando trabalhar com vocês de início, nenhum desses argumentos vai atestar 100% a existência de Deus. São premissas, e essas premissas vão nos dirigir à crença na divindade, e a crença na divindade, juntamente com o estudo da Escritura, vai nos apontar ao Senhor. Mas não são argumentações que vão conseguir, como é que eu vou dizer, relativizar a crença no Evangelho ou racionalizar a crença no Evangelho. Porque a própria Escritura vai nos fornecer de que nós cremos na existência de Deus por fé, de que nós cremos na palavra de Deus por fé, de que nós cremos no Evangelho por fé. Então, independente de todas as argumentações e da importância de estudar e de conhecer as argumentações, o sentimento que deve abastecer o nosso coração é a fé. Nós vamos olhar para todas as coisas e nós vamos enxergar as coisas de forma racional porque nós pensamos. Nós temos capacidade de raciocinar. Mas o que vai determinar como nós vamos nos comportar com relação a tudo isso é a nossa fé. E a nossa fé precisa estar realmente sólida. Porque argumentações vão exemplos de vários modelos, vários planos. O que vai determinar realmente o norte de como nós vamos aplicar tudo isso na nossa vida é a nossa fé. É o nosso coração conectado com a Escritura Sagrada. Tá ok? Então, dentro dessa perspectiva, eu queria pensar com vocês também, não só na questão das argumentações acerca da existência de Deus, mas eu queria pensar com vocês sobre alguns princípios, sejam religiosos ou não, que esses princípios eles negam, eles diminuem ou eles limitam a existência de Deus. Existem várias correntes, mas eu vou trabalhar algumas com vocês. E nessa perspectiva nós vamos estabelecer, identificando alguns problemas fora da igreja, que nós chamamos a igreja que nós vemos hoje de igreja judaico-cristã ocidental, ou dentro da igreja. Algumas coisas estão chegando muito bem maquiadas dentro da igreja, e nós precisamos ter muito cuidado com essas coisas, porque a igreja do século XXI, a igreja da pós-modernidade, a igreja contemporânea, ela está sofrendo grandes mutações em sua essência, em seus próprios conceitos, em suas convicções, naquilo que nós temos de definição escriturística. E muito disso vem dessas outras fontes que nós estamos bebendo. Então, a princípio, dentro dessas correntes que negam, diminuem ou limitam a existência de Deus, nós vamos ter o ateísmo. O ateísmo ele pode ser dividido em prático ou filosófico. O ateísmo prático, minha gente, é aquele ateísmo que nós entendemos que existe uma sociedade composta por pessoas que vivem num mundo sem Deus, totalmente aleatórias ao conhecimento de Deus, totalmente aleatórias à informação acerca de Deus. E como nós dissemos inicialmente, tudo isso tem relação com uma base de educação cristã. A Escritura nos orienta de que a criança ela precisa ser ensinada ainda no ventre acerca da pessoa de Deus e acerca dos princípios divinos. Com a evolução dos tempos, com o passar dos anos, nós estamos vendo uma crise familiar gigantesca na nossa sociedade. E o primeiro princípio que essa crise familiar afetou a nossa sociedade foi o conhecimento acerca de Deus. Nós viemos de uma formação onde era muito comum os pais atrelarem tudo a Deus, atrelarem o modelo educacional a Deus, e isso teve o seu lado bom e teve o seu lado ruim. O lado bom é que era passado de geração em geração o conhecimento de Deus, e isso foi retirado da nossa sociedade. O lado ruim, Deus era visto como um tirano. Não faça isso não, menino, que Deus fica com raiva. Não faça isso não, que Deus se entristece. Não chame palavrão não, que Deus não gosta. Então, as crianças elas foram criando uma mentalidade ruim acerca de Deus. Esse era o lado negativo dessa geração. O lado positivo era que Deus era passado de geração em geração. Até mesmo pelo catolicismo, o catolicismo romano em si, que tinha a cultura de que antes de dormir era necessário ter uma reza, tinha a cultura de que antes de dormir era necessário ter uma conexão com o divino. Isso servia para propagar a existência de Deus ou a crença na existência de Deus. Nos últimos 2 séculos, essa mudança social é muito decorrente dos princípios iluministas, dos avanços filosóficos, do desenvolvimento do que nós chamamos de antropologia moderna. A antropologia moderna nada mais é do que o cumprimento da verdade da Escritura. A Escritura nos atesta de que o modelo de idolatria
de estátua, o modelo de idolatria do Antigo Testamento, de ídolos, ele seria retirado de cena. E esse modelo seria substituído pela adoração de si mesmo. Ou seja, os homens eles seriam adoradores de sua própria pessoa. A filosofia moderna, ela trabalha com essa questão de que nós precisamos ser idólatras de nós mesmos. Nós precisamos ser adoradores de nós mesmos. Então, o que evidencia de que Deus é algo irrelevante na sociedade é que o conhecimento humano, o conhecimento da nossa mente, o conhecimento racional e intelectual, agora é superior a todas as outras coisas. Então, esse declínio familiar, somado a esse crescimento, a esse desenvolvimento dessa colocação do humano no centro, descaracteriza o conhecimento acerca de Deus. Então, o ateísmo prático, ele vem dentro desse contexto. A família ela é descredibilizada, a educação ela é descredibilizada, as ideologias elas começam a aparecer, a antropologia ela começa a se desenvolver de forma negativa e o homem ele é Deus do centro e ele coloca a si mesmo no centro e os seus próprios anseios no centro. E colocando os seus próprios anseios no centro, ele vai trabalhar ou com a negação de Deus, porque se Deus existisse, o homem não passaria por tantas adversidades. Ou ele vai trabalhar com a irrelevância de Deus. Deus pode até existir, mas ele não está muito preocupado com tudo que está acontecendo comigo não, porque se ele estivesse preocupado com tudo que está acontecendo comigo, não existiria guerra, não existiria doença, não existiria a fome do continente africano, não existiria injustiça social, não existiria desigualdades no meio da sociedade. Então Deus ele é um ser aleatório. É muito o que vai trabalhar o ateísmo prático, essas questões. Dentro dessa perspectiva, nós vamos ver agora o desenvolvimento do ateísmo filosófico. Nesses 2 últimos séculos, nós vamos ver que a intelectualidade ela se desenvolve bastante também. Então, a busca pelo conhecimento, a busca pela universidade não é mais de poucos agora. A busca pelo conhecimento, a busca pela intelectualidade agora é de muitos. Tanto é que hoje os títulos eles são cada vez maiores, né? E as graduações elas são cada vez mais necessárias. Eu venho de uma época que fazer a universidade já era algo muito bom. Hoje em dia a universidade não é mais nada. O ensino superior, hoje, ele não é mais pautado no conhecimento de universidade. O ensino superior vem hoje da sua especificação. Eu tenho uma graduação em determinada área, mas eu preciso de uma pós-graduação, eu preciso de um mestrado, eu preciso de um doutorado, eu preciso de ser MBA, eu preciso ser PhD, eu preciso cada vez mais evoluir naquela área para que aí sim eu tenha base suficiente para falar sobre aquilo. Se eu sou apenas graduado naquilo, eu não tenho muito conhecimento, eu não tenho muita base para falar sobre aquilo não. Então, o ateísmo filosófico ele se desenvolve nesse campo, ele cresce nos 2 últimos séculos, mas ele é muito especulativo e ele é muito raro, porque não são todas as pessoas que se dão com o ateísmo filosófico. Porque ele trabalha muito com a questão da racionalidade científica. Para o ateísmo filosófico, a ciência explica tudo e as premissas da ciência, elas têm base sólida. Eu acho interessante que as premissas da teologia, para os ateus filosóficos, as premissas da teologia elas não têm base sólida. Tanto é que todas as premissas de todos os argumentos eles têm refutação. Mas todas as premissas científicas, para eles, existe uma base sólida. Isso é o interessante. Mas além de trabalhar com a racionalidade científica, eles trabalham também com a questão da filosofia materialista. O homem ele é criado para se desenvolver e cada vez que ele se desenvolve para crescer e para adquirir. Isso é a filosofia materialista. Muitas pessoas elas são imensamente frustradas porque elas nem crescem, nem desenvolvem e nem adquirem. Então parece que essas pessoas elas se sentem totalmente inferiores a todas as outras pessoas na face da Terra por não crescerem o que elas esperavam crescer, por não desenvolverem o que elas esperavam desenvolver e por não adquirirem o que elas esperavam adquirir. É o que nós chamamos de frustração. Então muitas pessoas elas vivem uma vida frustrada porque elas acham que elas têm a obrigação de crescer e desenvolver. Mas isso não é uma obrigação de ninguém. E os ateus filosóficos, eles trabalham muito com a questão da mecanicidade das coisas. Eles atribuem todas as formações e todas as origens à questão dos átomos, à questão da matéria e à questão das leis estabelecidas ou pela física, ou pela termodinâmica, ou pela própria história em si.
Lembrando todos que todas as leis estabelecidas, sejam físicas, químicas, termodinâmicas, históricas, qualquer tipo de lei estabelecida, são estabelecidas em pressupostos. Não existe também base sólida para nenhum tipo de lei. Mas nós temos a lei da gravidade, que nós temos uma base sólida. Se eu seguro uma das minhas canetas, porque a força da gravidade realmente é real. Mas o que é que me diz que a força da gravidade não foi originada pelo próprio Deus, para dar sustentabilidade ao próprio universo? Então, nós não temos nenhuma argumentação que seja contra o argumento teleológico, que vai fornecer que existe uma estrutura, uma organização grande no universo que vem a partir do divino. Então, se o pressuposto científico, se o pressuposto filosófico, se o pressuposto mecânico, ele pode ser refutado, então, logo, o princípio ateísta filosófico, ele também não tem 100% de base, 100% de estrutura. Tá ok? Então, minha gente, a primeira corrente que nega a existência de Deus, ou anula, ou diminui, ou limita a existência de Deus, é a corrente ateísta. Em segundo lugar, nós vamos ter a corrente dualista. A corrente dualista é aquela corrente que vai apresentar duas naturezas em conflito, né? O bem e o mal. A gente pode observar que é uma corrente que é muito favorecida pela humanidade em si. Nós humanos, nós gostamos dessa disputa, né, do bem contra o mal. Para quem gosta de anime, para quem gosta de série, sempre vai ter essa questão do bonzinho lutando contra o ruinzinho, do bem lutando contra o mal, e no final o bem tem que ganhar. Hoje nós estamos vivendo uma fase, né, de que o mal está ganhando um pouco mais. Parece que as pessoas elas estão se adaptando a olhar o bem de uma outra forma e a olhar o mal como um bem disfarçado. Isso é uma questão que tem sido muito preocupante, principalmente no desenvolvimento dos últimos 10 anos. A mente humana ela está se tornando cauterizada ao ponto de enxergar o errado como certo e de enxergar um fundo de certo no errado. É o que nós chamamos de amoralidade, né? O conceito de moralidade é o conceito de que existe um padrão estabelecido para o que é correto. O conceito de imoralidade é que existe um padrão estabelecido para o que é incorreto. O conceito de amoralidade é que não existe padrão. Então, qualquer coisa pode ser certa, qualquer coisa pode ser errada. Depende do ponto de vista. Então você pode enxergar o vilão como vilão, mas eu posso enxergar o vilão como alguém que é vítima da sociedade e não necessariamente o vilão seria vilão. Agora, o vilão seria um outro tipo de pessoa, que pode ser enxergada de uma outra forma. Tudo isso vem do desenvolvimento do pensamento dualista. O pensamento dualista, eu queria dizer a vocês que ele tem impregnado a igreja, e não criticando o sistema governamental em si, muito menos o posicionamento ideológico. Mas as igrejas pentecostais e neopentecostais, elas têm uma dificuldade enorme com a questão dualista, porque as igrejas pentecostais e neopentecostais, elas ainda sobrevivem em cima da ideia de que Deus vive em guerra, ou em pé de guerra, ou em disputa de forças com o império das trevas e com o próprio Satanás. Mas, biblicamente falando, nós entendemos que essa disputa de força não existe. Nós trabalhamos com a perspectiva escriturística que Deus é um Deus soberano, onipotente. Ele é dono de todo o poder. Se ele é dono de todo o poder, o diabo em si, ele não tem nenhum poder. Então, por que a escritura diz que a gente tem que tomar cuidado com o diabo? Por conta dos artífices do diabo. O diabo em si, ele possui estratégias que nós, humanos, limitados, nós caímos nessas estratégias. Mas isso não significa que o diabo seja um ser imensamente poderoso, porque ele não é. Porque ser imensamente poderoso, existe apenas um, o próprio Deus. E Paulo deixa isso muito claro para a igreja, né? Quando ele vai trabalhar na carta de Romanos, principalmente Romanos capítulo 16, né? Ele vai dizer ali no versículo 20, em breve o Senhor esmagará Satanás debaixo dos pés dele? Não, debaixo dos nossos próprios pés. A igreja em si, ela vai esmagar Satanás. Então a igreja em si, ela tem um poder dado por Deus que é capaz de resistir ao diabo por enquanto, e no último dia a igreja em si, ela vai humilhar, ela vai amassar. No popular agora, né, como nós estamos usando o termo, os torcedores do Flamengo usam muito isso, né? Amassar literalmente Satanás, ou seja, o mal em si vai ser totalmente dizimado pela igreja, porque o mal em si ele não tem condição de disputar com o bem. Então, a gente vai entrar na questão da problemática de origem do mal mais à frente. Nós vamos trabalhar as questões. Mas o dualismo ele vai diminuir a autoridade de Deus, ele vai negar
a plena existência de Deus, porque ele vai trabalhar muito com essa ideia de bem e mal. E dentro da ideia de bem e mal é 50% para cada um. Então nós não podemos pensar dessa forma. Professor, dentro dessa questão, nós vamos diminuir a questão da batalha espiritual? Não. As questões de batalha espiritual não são diminuídas por não crer no dualismo. As questões de batalha espiritual, elas são concernentes para nós como humanos. Por ter a natureza pecaminosa, nós vivemos sim uma batalha espiritual tremenda. E nós precisamos dar a ênfase devida a essa batalha espiritual. Mas isso não significa que essa batalha espiritual seja vencida pelo mal. Isso significa que nós temos em Deus força suficiente para resistir ao diabo. Tá ok, minha gente? Em terceiro lugar, nós vamos trabalhar com a filosofia panteísta. O panteísmo é uma filosofia nomista, uma das mais antigas da história. A filosofia panteísta trabalha com a questão de que Deus é tudo e que tudo vem a ser Deus. O ecumenismo tem muito essa filosofia do panteísmo. O ecumenismo é o trabalho de que toda religião expressa o ser de Deus de alguma forma, que todas as pessoas expressam o ser de Deus de alguma forma, e que a minha forma de crer não diminui a sua e que a sua forma de crer não diminui a minha. Então, nós precisamos aprender a separar que o fato de existir o dedo de Deus em tudo não significa que tudo seja Deus. Porque se eu alego que tudo é Deus, eu dou base para o hinduísmo, eu dou base para as religiões indianas que adoram animais e que atribuem divindades aos animais. Então eu preciso ter cuidado com isso, porque isso diminui a autoridade de Deus, isso limita a autoridade de Deus. Então a filosofia panteísta, ela deve ser retirada do meio da nossa sociedade. E mais uma vez eu chamo a atenção dos irmãos. As igrejas, elas têm um pouquinho de panteísmo dentro delas. Parece que algumas igrejas, elas estão começando a trabalhar com essa perspectiva de que tudo pode ser aceito porque tudo é divino, tudo vem da parte de Deus, e que tudo nos remete a Deus, tudo leva a Deus. Lembrem, nem todos os caminhos levam a Roma. Esse dito popular é um dito que está muito controverso. Tá ok? Em quarto lugar, minha gente, nós vamos lembrar um pouquinho, né, daquilo que nós temos de história do Antigo Testamento. Nós vamos falar um pouquinho de politeísmo. Funde muito historicamente no Antigo Testamento. A cultura do Antigo Testamento é uma cultura politeísta, uma cultura de adoração a vários deuses. Existe essa cultura ainda hoje? Existe. Ela é muito divulgada? Não. É muito difundida. Quer enxergar a Igreja Católica como a Igreja politeísta, achando que a Igreja Católica em si ela tem uma adoração a vários deuses. Não, a Igreja Católica em si ela não tem uma adoração a vários deuses, ela tem uma adoração ao único Deus, o Senhor. O problema da Igreja Católica não seria o politeísmo, o problema da Igreja Católica seria a idolatria. A veneração a pessoas que estão abaixo de Deus, mas ao qual a Igreja Católica atribui que essas pessoas elas têm poderes ou capacidades que seriam divinas. Então, esse é o ponto da Igreja Católica, é a substituição de Deus. A partir daí vai entrar a questão de mariolatria, a questão da veneração aos santos, a questão da diminuição da autoridade escriturística, porque na Igreja Católica acredita-se que a tradição da Igreja, a Igreja em si é a palavra, e a Igreja Católica em si, ela acaba diminuindo a veracidade da Escritura. Parece que a Escritura ela se torna algo mitológico e a história da Igreja é algo verídico. Mas dentro da relação com o politeísmo, o catolicismo não é religiões que nós podemos, ou dos grupos religiosos que nós podemos atribuir como politeístas. Agora nós temos as religiões africanas, nós temos as religiões indianas, nós temos as religiões orientais. Todos esses grupos vão trabalhar com a visão politeísta, ou seja, a adoração a vários deuses e a várias divindades. E dentro da igreja protestante, principalmente a judaico-cristã ocidental, nós temos um certo resguardo com as questões politeístas. Mas nós estamos cometendo os erros de atribuir a questão da divindade ao humano. A veneração ao humano pode, em algum momento, se tornar um tipo de politeísmo, se nós não tomarmos cuidado. Em quinto lugar, nós vamos trabalhar também a questão do deísmo. Quem são os deístas, minha gente? Os deístas são aqueles que creem que Deus ele é todas as coisas, mas ele não é mantenedor nem governador do universo. Voltaire, no século XVI, ele começa a trabalhar muito com essas questões de que de fato existiu o Ser Supremo que criou todas as coisas. Mas esse Ser Supremo, ele deixou o humano jogado à sua própria sorte
e o humano precisou se desenvolver com as suas próprias pernas. Daí surgem as teses evolucionistas a partir do século XVI. O que é que nós vamos trabalhar muito com a questão do deísmo? O deísmo ele tem a sua parte boa, que é a parte de alegar a existência de Deus existe. Mas Deus ele seria um Deus insensível. Aqui no Brasil nós temos uma sociedade imensamente deísta. Uma sociedade que até acredita na existência de Deus, mas que acha Deus um ser injusto, porque Deus não resolve os problemas sociais que nós temos no Brasil. Tem um filme, é um filme cultural brasileiro, com certeza todos vocês conhecem, que é um filme muito antigo. Ó Pai, ó. Esse filme vai trabalhar com o pensamento deísta. Existe uma personagem no filme que ela trabalha com abortos. Ela faz aborto na sua própria casa e algumas crianças ela não mata, né? Ela toma para si e ela adota também outras crianças. E eu acho interessante que ela chega uma parente dela de fora e ela vai buscar essa parente e a parente pergunta a ela, né, como é que está a vida, como é que estão as coisas, e ela diz, ela alega, né, que a vida está complicada, que as coisas estão complicadas, porque ela está tentando dar jeito naquilo que Deus não dá. Então, ou seja, Deus faz com que as pessoas engravidem, Deus faz com que as pessoas passem fome, Deus faz com que as pessoas passem necessidade e Deus está totalmente aleatório a todas essas situações. Ou seja, praticamente ela joga a responsabilidade de Deus dos nossos erros. É como se Deus fosse culpado pelas causas finais. É mais ou menos assim. Tá vendo? Tem um monte de gente passando fome no continente africano. E Deus está fazendo o quê com relação a isso? Mas, minha gente, o problema da fome no continente africano não tem nada a ver com Deus. Porque se a gente pega as riquezas da face da terra, se a gente pega os recursos naturais da terra, se a gente pega dinheiro realmente na face da terra, nós teríamos dividindo igualmente para todo mundo, suficiente para ninguém passar dificuldade, para todo mundo viver muito bem. Então Deus não tem nada a ver com isso. Desigualdade social é um problema humano. Deus está onde? Vendo a fome na África. Deus está onde? Vendo a injustiça social brasileira. Deus está no mesmo lugar. Sentado no alto e sublime trono, se preparando para julgar a terra. Deus não saiu do trono, em hipótese alguma. Então ele continua do mesmo jeito. Ele não está aleatório a nenhuma dessas questões. Assim como ele não estava aleatório ao povo no Egito, quando ele se achega a Moisés, ele diz, olha, eu tenho contemplado os gritos de dor do meu povo, eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Deus não está aleatório ao sofrimento do Brasil, não está aleatório ao sofrimento da África, Deus não está aleatório à dissidência religiosa da Europa. Hoje a Europa em si é o continente mais difícil de ser evangelizado por conta da descrença realmente em Deus. Então Deus ele não está aleatório a nenhuma dessas coisas. Então o deísmo ele tem essa parte boa da afirmação da existência de Deus, mas o deísmo ele vem a prejudicar a sociedade a partir do momento que a sociedade começa a enxergar Deus como culpado de todas as coisas. E não como causa inicial de todas as coisas, e nós como culpados do resultado. Porque nós é que estamos aqui administrando. Do contrário, ele continua de lá de cima nos fornecendo recursos. Nós estamos acabando recursos, cada vez mais acabando com a humanidade em si, porque a violência tem crescido de forma exorbitante e nós temos desenvolvido cada vez mais armas, sejam físicas ou químicas, para desenvolver, para acabar ainda mais com a humanidade. E tudo isso nós queremos colocar uma culpa em Deus, sendo que essa culpa é nossa, essa responsabilidade de administração da terra é nossa. Tá ok? E por fim não, após o deísmo, eu queria trazer para vocês também a questão do antropoteísmo. O antropoteísmo, minha gente, a partir da própria etimologia da palavra, né, vai trazer a questão de que Deus ele seria um Deus humanizado. Dentro disso, nós temos a questão da teologia social, a teologia da libertação, a teologia coaching. Tudo isso vem a igrejas de uma forma que Deus ele vem sido diminuído. Deus ele vem sido, como é que eu posso dizer, numa linguagem bem nordestina, ameninado. Deus hoje ele parece mais com aquela criancinha que carrega uma boneca na mão do que com aquele homem que nós enxergamos com o cajado e com a vara na mão. Deus ele parece mais com um garotinho que chora, sentindo falta de alguém, do que com aquela imagem do soberano sentado no alto e sublime trono. Tudo isso vem através do antropoteísmo. O antropoteísmo ele traz para o nome do Deus, ele se diminui para caber
dentro da humanidade. E isso é antibíblico. A Escritura ela vai trabalhar com Deus no seu posicionamento e o homem no seu posicionamento. E o posicionamento do homem é imensamente inferior ao de Deus. Então nós precisamos tomar um cuidado muito grande com isso. As músicas hoje em dia, as músicas cristãs, irmãos, elas têm um cunho antropoteísta muito forte. Se a gente for até citar algumas, a gente pode até ferir alguns irmãos, porque falar de música é falar de uma hora muito específica da igreja. Mas existem louvores pessimamente compostos, que são imensamente humanistas. Exaltam o humano e diminuem o divino. E a ideia do louvor é a exaltação do divino e a diminuição do humano. Porque adorar a Deus é se prostrar. Veneu, curve-se, humilhe-se, coloque-se abaixo. Por quê? Porque Deus é Deus e a divindade para ser adorada ela está acima. Os louvores de hoje parece que elas colocam a gente ou num patamar de igualdade de Deus ou num patamar ali de que Deus está quase que Ele mesmo se achegando a nós. Existem alguns erros bem peculiares. Em louvor eu sou até um pouco crítico com louvor, as pessoas até falam um pouco sobre isso, mas são erros que precisam ser observados. O louvor que está na moda hoje, impressionante, infinito, amado, impressionante, infinito amor de Deus, que deixa as 99 só para mim encontrar. Existe um erro nesse cálculo aí, porque Deus não deixa nenhuma das 99, Ele continua com as 99 e vem ao encontro da ovelha que está perdida. Aí muita gente, mas o autor da música, ele não quis dizer que Deus abandonou as 99, ele quis dizer que Deus deixou as 99 ali guardadinha e foi atrás da uma que se perdeu. Mas a forma com a qual nós expressamos tudo isso, parece que Deus ele tem uma preocupação com a igreja, com a ovelha que se perdeu e não tem nenhuma preocupação com as 99 que ficaram. E biblicamente falando não é assim. Biblicamente falando, Deus ele tem a mesma preocupação com as 99 que estão lá no pasto e com a 100ª ovelha que se perde. Por quê? Porque ele é o sumo pastor. O sumo pastor é um pastor perfeito. O pastor perfeito ele tem a mesma preocupação com o rebanho que está lá bem em segurança e a mesma preocupação com a ovelha que se perde do rebanho. É aí que está o problema do antropoteísmo. Tá bem, minha gente? Nós temos também uma outra corrente que se difunde, a corrente que trabalha com o Deus abstrato. O Deus abstrato é uma corrente muito filosófica, que vai trabalhar a linha de que Deus é um Deus imaginário, ele é fruto do raciocínio humano, fruto da debilidade humana, fruto das necessidades humanas. Aqui no Brasil, nós temos um filósofo, um sociólogo, né, Leandro Carnal, que trabalha muito com essa ideia de Deus abstrato. Ele nos trata, nós os religiosos, né, como seres praticamente malucos, creem num Deus que é fruto dos nossos raciocínios, dos nossos anseios, e que as igrejas incentivam ou potencializam os nossos anseios. As igrejas brasileiras, para ele, elas trabalham com os anseios do humano, com os anseios da família, com os anseios emocionais que nós, humanos, temos, e a partir disso nós implementamos a ideia de Deus. Eu tenho um problema, fui decepcionado. Casei e tive um casamento ruim, fui decepcionado pela minha. E a gente cria a ideia de Deus no coração daquela pessoa. Deus vai suprir essa lacuna emocional que a pessoa tem. Então, a ideia do Deus abstrato vai trabalhar com essa questão. E é uma ideia que tem se difundido realmente dentro da igreja, mas a gente precisa tomar cuidado com isso. Deus ele pode trabalhar o coração da pessoa que sofre emocionalmente? Pode. Mas não é a principal finalidade do Evangelho. A principal finalidade do Evangelho é a salvação da nossa alma. E por fim eu queria trazer para vocês a questão do agnosticismo. Se os gnósticos eles tentam compreender Deus de uma forma muito racional, que deixa o pensamento teológico inacessível, os agnósticos eles acreditam que Deus existe, mas eles acreditam que Deus existe e não pode ser conhecido. Então, se Deus existe e não pode ser conhecido, Deus é um ser irrelevante. Nós temos muitos agnósticos nas nossas sociedades hoje em dia, são pessoas que acreditam que Deus existe, são pessoas que têm até uma certa familiaridade com o divino, tudo. Mas se esse Deus não se revelou a mim de forma específica, então esse Deus é irrelevante, eu não preciso ter preocupação com ele. Então a gente precisa tomar cuidado também com a questão do agnosticismo, porque existem algumas pessoas agnósticas dentro da igreja. Existem algumas pessoas que acreditam na existência de Deus, mas não acreditam na eficácia
da existência de Deus. Então isso é ser agnóstico. Tá ok, minha gente? No básico, tudo isso nós precisamos estudar muito a fundo, porque cada uma dessas ideologias tem um contexto histórico, cada uma dessas ideologias tem uma aplicação, tanto na sociedade como ao longo da história. Cada uma dessas ideologias vão prejudicar a igreja em uma área e elas precisam ser estudadas de forma muito específica. Aqui a gente está trazendo uma base conceitual de cada uma, tentando resumir o que cada uma pensa, o que cada um acredita, o que cada um espalha ao longo da história. Mas isso não significa que nós estamos deixando escasso essas ideologias, tá bem? Então, como conclusão, eu queria deixar para vocês que todos esses princípios eles negam, diminuem ou limitam a existência de Deus. Mas eles são expressões da falibilidade, da limitação e da rebeldia da mente humana em sua natureza pecaminosa. Nós pegamos a Escritura, nós abrimos a Escritura e nós enxergamos quem é o homem. O homem é um ser totalmente depravado, o homem é um ser caído, o homem é um ser morto em seus delitos e pecados. Através da pessoa bendita de Jesus Cristo, através do Evangelho, através da fé que vem pelo ouvir, através da fé que gera arrependimento no nosso coração, através da transformação, nós podemos ter a capacidade de não enveredar com essas outras questões. Mas nós não podemos pegar a sociedade como um todo e tentar avaliar a sociedade como um todo como nós cristãos. Esse é um erro gigante que nós temos, nós estudantes de teologia e a igreja protestante, judaico-cristã ocidental. Porque nós tentamos avaliar as pessoas, principalmente os ateus, nós enxergamos como pessoas desprezíveis, pessoas que são malucas, pessoas que são, como é que eu vou dizer, perversas, porque essas pessoas elas negam a existência de Deus, elas diminuem a autoridade de Deus. E dentro da igreja a gente passa até um pano, né? Em pessoas que fazem tudo isso. Mas nós precisamos olhar essas pessoas também com olhar de misericórdia. Tudo isso está atrelado à miserabilidade da alma humana pecaminosa. Então, a natureza pecaminosa, ela denegriu totalmente o nosso intelecto, o nosso raciocínio. Qualquer outra coisa que seja mais fácil de acreditar e que nos leve em direção à natureza pecaminosa, nosso corpo vai junto, a nossa mente vai junto, a nossa essência vai junto de tudo isso aí. Então, nós precisamos tomar cuidado com tudo isso aí. E, gente, aqui é uma aula básica, aqui é uma aula resumo do que a gente vai tratar na nossa aula em si. Mas eu peço que vocês anotem o que vocês tiverem dúvida, anotem algo que chamou a atenção, tragam mais informações para a nossa aula e assim nós vamos desenvolvendo os nossos argumentos sobre a doutrina de Deus. Mais uma vez eu lembro vocês do raciocínio de Bavinck que nós deixamos na nossa primeira aula. Para o cristão, o universo inteiro é uma manifestação de Deus. O mundo inteiro é um espelho das suas virtudes. Não há um átomo no universo no qual o seu eterno poder e divindade não sejam claramente vistos. Logo, assim como o incrédulo não crê pela incredulidade, nós cremos não pela argumentação, mas pela revelação e pela fé. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Eu espero que seja uma aula proveitosa. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Ok?